E aí pessoal, Mihalski Geek na área. Hoje, data que está sendo gravado este vídeo, dia 25 de maio de 2023, comemora o Dia do Orgulho Nerd. Para quem não sabe, esse é um dia importante da cultura pop atual, que não era tão pop antes, eu até vou falar um pouco mais adiante o porquê disso. Atualmente realmente faz parte da cultura pop, porque comemora-se hoje a data de estreia do primeiro filme de Star Wars no cinema, Uma Nova Esperança, que ocorreu no caso no dia 25 de maio de 1977. Faz tempo, hein, gente? Faz muito tempo. Na época, muitos não botavam muita fé no filme. O próprio diretor, George Lucas, ele não acreditava que iria fazer sucesso a película, justamente por causa dos problemas que a produção enfrentou. Teve problema de deslocamento, cenário, enfim, teve muitas desavenças, inclusive, ali na criação. Não só o George Lucas, mas os atores também, Harrison Ford, também não botavam muita fé no filme. Mas, surpreendentemente, o filme fez sucesso e virou cult, né? Virou um mega hit naquele ano lá, fazendo com que as pessoas fossem aos cinemas curtirem as aventuras, ou pelo menos o início das aventuras, de Luke Skywalker, em busca de se tornar um Cavaleiro Jedi, né? Quem não sabe, os Cavaleiros Jedi eram uma elite do universo, né, de guerreiros que dominam a força e que usam a mesma para o desempenho de suas atividades em prol da justiça. No entanto, tem os Siths que não usam, obviamente, a força para a justiça. E que, no caso, são os antagonistas principais do filme. Né? No caso, o Imperador e, obviamente, Darth Vader. O filme conta a história dos rebeldes, né? Da Aliança Rebelde contra o Império Intergaláctico, e nos mostra como é um sistema autoritário, de verdade. O que pode ocorrer num sistema assim, digamos, a palavra fascis, como eu não vou falar aqui que senão pode complicar, aquele sistema autoritário que o forte manda no mais fraco, e assim vai. Infelizmente, tem pessoas que até hoje tentam, de todas as formas, fazer com que esse sistema podre volte ao poder, né? E no filme é mostrado exatamente isso: os rebeldes lutando contra o Império Intergaláctico. É mostrado o Luke Skywalker indo visitar o Obi-Wan. Aí é como eles criam lá o Império, enquanto isso cria uma poderosa arma chamada Estrela da Morte, que destrói um planeta inteirinho em questão de segundos, para mostrar o poderio bélico do Império, para que ninguém possa ousar ir contra eles. E nosso amigo Luke também conhece o Yoda, entre outras figuras no decorrer dos filmes, né? Enfim, ali tem uma pegada muito interessante, né? que analisando bem, como ele não tinha muito recurso na época, não pode ver que a luta entre o Obi-Wan e o Darth Vader foi meio... Mas é assim mesmo, gente. Infelizmente, na época, eles estavam com o orçamento, bem dizer, estourado, e o tempo praticamente acabado, finalizado. E eles tinham de entregar para o estúdio, então não tinha como fazer uma coisa de outro mundo. E olha que deu muito certo. Enfim, personagens que fazem parte da nossa cultura: Princesa Leia, Capitão Han Solo, Luke Skywalker, obviamente, o Darth Vader. Então não é possível que alguém não conheça o Darth Vader aqui. Mesmo que não curta Star Wars, não é possível que alguém não conheça pelo menos o Darth Vader, ou nunca tenha ouvido falar. A não ser que você ou realmente não tenha acesso à cultura, o que um governo autoritário faz, ou ainda vivem numa galáxia muito, muito distante. Eu falo isso sobre essas culturas que infelizmente tem países aí que nós vemos que as pessoas não têm nem o que comer, né? Então
é complicado. Não vou falar muito sobre a história de Star Wars, porque muitos já devem saber decor e salteado, né? Mas pode dizer que isso foi um filme que teve o antes e o depois de Star Wars no cinema, né? É claro que o George Lucas se inspirou em muitos conceitos para a criação de Star Wars, como por exemplo a Fortaleza Escondida, Flash Gordon, o livro Senhor dos Anéis, Duna, 2001 Odisseia no Espaço, o Mágica de Oz e Jornada nas Estrelas, né? Assim como também a influência de Joseph Campbell, que é uma parte mais mitológica dos personagens em si. Mas como eu falei agora há pouco, por que agora é considerado cultura pop e antigamente não era tanto assim? É porque antes, você ser um nerd, você automaticamente era um jacu. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Se você pegasse, por exemplo, lesse um gibi no ônibus, ficasse lendo um livro, etc., e falei, isso aí não quer saber de nada, isso aí é almofadinha, gordo, nojento. Gente, era muito preconceito mesmo. Mesmo o nerd sendo ele o responsável por, digamos, por criar coisas complexas, né? Foram eles que criaram, foram pessoas que estudaram, no caso já chamados nerds anteriores, que criaram sistemas operacionais, máquinas, sistema de gestão logística, tudo pessoas assim, posso dizer que tinham nerds. Mas era ruim mesmo assim, era ruim você ler um gibi. Uma vez eu mesmo tava de boa entrando na sala de aula, né? Era ano 2000. Aí chegou uma moça e perguntou pra mim se eu tinha assistido o jogo do Corinthians ontem à noite, no caso. E daí eu respondi pra moça que não tinha visto. Daí ela falou, não viu? Mas o que você vê então? Eu já sei o que você vê. Daí eu falei, sim, eu assisto Dragon Ball Z. E o que tem? Nada. Deu uma risadinha. Ou seja, naquela época, gente, uma pessoa assim de seus acima de 13 ou 14 anos que curtisse Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, desenho animado em si, Star Wars, Star Trek, nossa senhora, velho. Ih, cara, você era meio que perseguido até. Você era uma escória. O negócio mesmo era você ser o cara que dançava o tchan. Segura o tchan, abaixa o tchan, segura o tec, 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 tec. Então é isso aí, já. Hoje em dia, nossa, eles falam o dia do orgulho nerd, né? Mas é porque o pessoal, os nerds de outrora, né, casaram, tiveram filhos aqui e acabaram meio que ensinando os jovens a ter um respeito maior, né? Antigamente falta de respeito é tudo em qualquer lugar, né? Enfim, eles falam que os anos 90 e 80 era bom, claro que era. Só que ao mesmo tempo que era bom, era muito ruim também. Vamos fazer piadinha com os japa, com os gordinhos, com os portugueses, né? Com os, não vou falar, aquelas coisas que nem nós vimos no Vini Júnior, por exemplo, até que era meio que comum, né? Ouvir na rua, inclusive. Mas isso, a década de 80 e 90 era boa, né? Mas tudo bem. Questão de respeito, né? Muitos usavam isso aí pra atacar, mas era só uma piadinha, é uma brincadeira. Era assim mesmo nos anos 90, gente. Eles falam que era bom, realmente tinha fliperama, você tinha mais convivência com as pessoas, não tinha o celular, etc. Era uma coisa mais ativa, concordo. Só que dizer que era mais mil maravilhas, não era não. Não era. Então o dia do orgulho nerd é uma coisa que você deve parar e pensar e fazer até uma reflexão. Que muitos que se dizem nerds hoje, eles querem atacar exatamente o que os nerds de outrora sempre criticavam, o preconceito. Então isso aí é uma coisa para realmente nós termos uma reflexão. Não é só para fazer o Goku Day
dia de toalha, também acho que tem dia da toalha hoje. Ou fazer HAL, etc. Ou Star Wars, inclusive na época do Star Wars o William Shatner achava que o Star Wars era uma espécie de derivado do Star Trek. O próprio William Shatner falou. Mas enfim, obviamente que ele reconheceu que não era, mas Star Trek também teve bastante ajuda do próprio Star Wars para o pessoal buscar se informar, né? Inclusive muitos que assistiram Star Trek assistiram Star Wars. Assim como muitos que assistiram naquela época Star Wars, obviamente, como falei agora, foram atrás do Star Trek também. Porque virou meio que uma rotina, né? Uma rotina mais específica no cinema. Não só no cinema, mas em outros locais também. Animação. Mobile Suit Gundam, por exemplo, lá do Japão, que é um dos maiores clássicos da animação japonesa, também teve uma forte inspiração em Star Wars. Então, em Star Wars realmente faz parte da cultura, gente. E eu não diria só cultura pop, não. Da cultura do mundo. Faz parte da história mundial, diga-se de passagem, porque realmente teve um impacto gigantesco na forma de como fazer cultura, né? Inclusive os nerds, na minha opinião, que começaram com Star Wars, a criar as teorias, etc., que inclusive acabou gerando o universo expandido, né? Que muitos que acompanhavam o Star Wars acabaram crescendo, se inspirando nele e criaram inclusive histórias para Star Wars aí em HQs ou livros, é o chamado universo expandido, que infelizmente a Disney não aproveitou. Resolveu fazer o Disneyverse e todo o sucesso que eles tinham feito outrora, parece, ou aquela cultura que eles criaram, parece que eles jogaram pelo ralo. Mas enfim, isso é assunto talvez para um outro vídeo. Então é isso aí, pessoal. Star Wars está disponível no Disney Plus, né? Você pode assistir a hora que quiser. Tem também mais séries derivadas, assim como filmes derivados. Então, por exemplo, Rogue One é muito bom. Eu não curti o episódio 8 e até hoje eu não vi o episódio 9. Eu achei que foi uma afronta aquilo lá. As duas trilogias originais, não curti. Pode me questionar, não curti, mas enfim, tá lá. Tem a The Mandalorian, isso aí, que é aquela que tem o bebê Yoda. Não vi também. É tudo disponível lá no Disney Plus. Quem quiser pode assistir lá, manda brasa. É isso aí, pessoal. Se curtiram o vídeo, dê um like. Se não curtiram o vídeo, fazer o que? Dê um dislike. Caso tenha chegado aqui e tenha curtido de verdade, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no futuro. Tenha um feliz dia do Orgulho Nerd ou não. Não sei quando que esse vídeo será visto ou mesmo publicado. Fui. Espero que seja hoje ainda. Fui.